Ainda para encerrarmos esse primeiro bloco, essa questão que falaste de horário comercial, 24 horas, fim de semana, nos detalhe um pouco mais essa questão de horários de funcionamento de delegacia aqui no Vale. As delegacias de polícia normal das cidades, elas têm o funcionamento normal em horário de expediente, ou seja, das 8h30 da manhã ao meio-dia, da 1h30 da tarde até as 18 horas. A partir desse horário, entra o que a gente chama de regime de plantão, realizado pela DPPA. Então, consequentemente, a DPPA, durante esse horário, ela responde e tem atribuição tão somente dentro da cidade de Lajeado. Sim. A partir das 18 horas, a equipe de plantão da DPPA ela tem atribuição em todo o Vale do Taquari. Então, consequentemente, aqui no caso em Estrela, uma pessoa que for vítima de violência, até às 18 horas, procure a delegacia local. E, após isso, ou aos finais de semana, ela tem que procurar a DPPA. Um delegado, ao assumir uma função, tem toda uma obrigação técnica, mas também pode reivindicar, pode, de certa forma, até dentro da tecnicidade, ser um pouco político no sentido das relações internas e solicitações. O senhor tem essas intenções em relação a pessoal, ter mais equipe de trabalho, materiais, viaturas? Como é que funciona agora a chegada do delegado Augusto Cavalheiro Neto à coordenação da DPPA Lajeado? Bom, eu quando cheguei na DPPA, eu tive o privilégio de ter chegado na condição de plantonista. Uhum. E o plantonista é aquele delegado que, junto com a equipe, está ali diretamente recebendo as ocorrências, despachando as ocorrências e efetivamente trabalhando 24 horas. Sim. Porque o titular da DPPA ele não trabalha 24 horas, ele trabalha todos os dias, durante o horário de expediente e quando tiver a necessidade, fora do horário, mas ele não tem a obrigação de estar lá como o plantonista tem. Sim. Então, na condição de plantonista, eu consegui ter uma ideia assim, de muitas carências que nós precisamos. E é em cima dessas carências que a gente vai tentar trabalhar agora, né? Uhum. Obviamente, tem demandas que são de difícil resolução. Exemplo, efetivo. Efetivo é uma demanda de muito complicada resolução, por quê? Porque carece de concurso público. A gente sabe que o concurso público depende de uma decisão política que afeta os cofres do Estado, que aumenta o déficit do Estado, aumenta o gasto do Estado, e isso é uma decisão que independe, inclusive, do próprio chefe de polícia. Né? O próprio chefe de polícia fica maniado, como a gente diz lá fora, Sim. Porque é uma decisão governamental contratar ou não novos servidores. Né? Então, em cima disso, a gente tenta resolver da forma que a gente tem. Que é apresentado. A delegada regional tem sido muito sensível e tem nos ajudado muito nesse sentido, inclusive fazendo o revezamento, o rodízio, buscando apoio das outras delegacias para compor os efetivos da DPPA, para que a gente mantenha pelo menos a escala mínima em funcionamento. Delegado, este que vos fala, e a sociedade também, a imprensa esteve, e eu acho que é o momento de lhe pedir. Ocorreu há alguns dias, assim como ocorre a cada situação, mas esse caso específico houve um assassinato aí em fim de semana, em Lajeado, sábado para domingo. Tinha um corpo na rua, numa transversal de uma rua. E aí este corpo estava lá, foi tapado, a delegacia DPPA veio, atendeu, tapou, precisava de perícia. E ficou aquele corpo da madrugada até às 11 horas da manhã do outro dia. Por que ocorrem essas coisas? Essas coisas ocorrem por uma falta e por uma deficiência de pessoal por parte do IGP, do Instituto Geral de Perícias. Uhum. Até 1994, o Instituto Geral de Perícias ele era um departamento da Polícia Civil. Eles integravam a administração, eles integravam o corpo de policiais civis, assim como é na Polícia Federal. Uhum. Os peritos federais, eles são integrantes da Polícia Federal. Em 1994, o Rio Grande do Sul optou por separar o IGP da Polícia Civil. Né? E talvez, não sei se é isso, mas o IGP não tem recebido uma certa atenção por parte dos consecutivos governantes, não é em relação específico a esse Sim. governo. Né? Entendo. Então a gente sabe que a carência de peritos é muito grande.
Exemplo, nós teríamos que ter aqui no Vale do Taquari uma central de perícia com um número razoável de peritos, que o perito, quando acontecesse esse fato de um homicídio ou de um crime grave, nós não tivéssemos que esperar o perito deslocar de Porto Alegre até o Vale. Uhum. Nós teríamos que ter, como nós temos aqui, uma central de polícia civil, um comando regional de polícia ostensiva da PM, nós teríamos que ter também um centro do IGP equipado. Eu sei que tem profissionais e tem peritos aqui, mas em número insuficiente. Não chega. Então nós precisamos, quando acontecem esses fatos, ou por exemplo, quando teve o incêndio ali em Lajeado, naquele edifício, os peritos vieram ou vêm de Porto Alegre ou vêm de Caxias. Sim. Né? Então tudo vai depender com relação à disponibilidade dos peritos nesse sentido. Então, claro, isso ocasiona um transtorno, um sofrimento maior aos familiares da vítima, que, querendo ou não, vem o corpo do seu familiar querido ali no chão. Exato, né? Exato. Não pode mexer, porque se houver qualquer alteração no cenário do crime, a perícia não vem, porque a perícia está prejudicada, e isso vai obrigatoriamente afetar depois, bem no início da conversa, quando nós falamos na questão da responsabilização criminal dos autores do fato. Porque isso aí, evidentemente, vai afetar a questão da materialidade do delito. E depois, lá no tribunal do júri, quando a gente apurar a autoria, indicar o promotor e o promotor for processar aquele indivíduo, o advogado de defesa, se for minimamente preparado, ele vai invocar uma determinada irregularidade e lançar, como a gente diz, a flecha da dúvida nos jurados. E aí dá um vício de origem, como se diz. E aí o que acontece é que os jurados, na dúvida, absolve. Ninguém vai querer dormir com a consciência de ter colocado ou ter condenado um possível inocente. Então, a gente entende o sofrimento, mas a gente sabe que isso não é culpa dos peritos do IGP, é mais uma questão estrutural. Delegado, eu falava no início da segunda parte, suas intenções, a ideia de estrutura da Polícia Civil, o senhor já esteve na linha de frente, então fica mais fácil, inclusive, falar sobre isso. Nos fale um pouco mais sobre, então, sua ideia agora prospectando a sua gestão perante a frente da DPPA. Qual é a sua ideia de crescimento, ou, no mínimo, dentro das estruturas possíveis, conforme falamos, de melhoria, talvez de imagem? Como está a sua ideia em relação à gestão frente à DPPA? Bom, na DPPA, a gente tem uma série de projetos ali para a delegacia, só que elas evidentemente esbarram nessa questão principalmente de efetivo, né? Uhum. Mas falando num ponto de vista, num plano ideal, o nosso sonho é que nós consigamos transformar ou pelo menos aproximar a DPPA de Lajeado daquilo que é a DPPA e a Central de Volantes de Porto Alegre, com diversas equipes, com várias equipes equipadas dentro das viaturas para fazer o deslocamento imediato aos locais de crime, para prestação de apoio operacional quando as delegacias de polícia precisarem. Então, isso acontece muito em Porto Alegre. Um plantão, seria? Tipo, delegacia, equipes 24 horas na rua, né, junto com a Polícia Militar chegou no local, verificou que se trata de uma infração que precisa da presença da Polícia Civil, automaticamente já aciona a DPPA despacha uma viatura para lá. Daqui a pouco, uma outra equipe da Polícia Civil ou da PM entrou em confronto com meliantes na rua, pede um apoio, evidentemente o pessoal já está equipado, já desloca, já faz o deslocamento, já presta esse apoio. Então, a DPPA é ao mesmo tempo, ela é bifronte, como eu digo. Sim. Ela tem a parte de prestação de serviços à comunidade, acolhimento das vítimas da violência, e também, e isso a DPPA tem feito muito bem. E o outro lado que a gente quer implementar na DPPA é essa questão mais operacional, no sentido de dar um implemento maior na questão das volantes, para que elas atendam aos locais de crime com um viés um pouco mais operacional. Delegado, microfones da Light sempre abertos. Há necessidade de conversar com a sociedade, informar. Estamos aqui sempre com os microfones abertos. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Sempre que tiver algum assunto de interesse que tenha que se comunicar, estamos por aqui plenamente à disposição.
Eu agradeço, Fábio, mais uma vez, agradeço a Light e, da mesma forma, estamos à disposição lá sempre que necessário. Muito obrigado. www.tvinformativo.com.br. Vá no ícone Light na internet e veja o que ocorre ao vivo aqui na 91.7. Também no canal 20 da NET. Estamos com o programa Light, uma parceria Light FM, TV Informativo dentro do Light News, primeira edição. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade com música e informação 91.7. Comece seu dia muito bem informado. Light News na Light FM.